López Obrador denuncia a pressão liderada pelos republicanos para a intervenção militar dos EUA após o sequestro fatal de americanos por um cartel de drogas. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rejeitou os pedidos para que os militares dos Estados Unidos intervenham para conter a violência do cartel de drogas no México, dizendo que tal medida violaria a soberania do país. Durante a entrevista coletiva na quinta-feira, López Obrador disse que seu governo não vai permitir que nenhum governo estrangeiro intervenha em nosso território, muito menos que as forças armadas de um governo intervenham. Além de irresponsável, é uma ofensa ao povo mexicano, disse, acrescentando que o México não recebe ordens de ninguém. Na quarta-feira, o republicano do Texas Dan Crenshaw divulgou uma mensagem em espanhol perguntando a López Obrador por que ele se opôs a uma proposta apresentada pelo congressista em janeiro, autorizando a força militar dos EUA a atacar cartéis de drogas no México. Os cartéis estão em guerra conosco, envenenando mais de 80 mil americanos com fentanil todos os anos, criando uma crise em nossa fronteira e transformando o México em um narco-estado falido, disse Crenshaw em comunicado em 12 de janeiro sobre a legislação proposta. É hora de atingi-los diretamente. Minha legislação nos colocará em guerra com os cartéis ao autorizar o uso de força militar contra os cartéis. Não podemos permitir que cartéis fortemente armados e mortais desestabilizem o México e importem pessoas e drogas para os Estados Unidos. Hyundai revisa fábrica na Rússia após relatos de venda no Cazaquistão. A montadora sul-coreana diz que está considerando várias opções para a fábrica de São Petersburgo. A Hyundai Motor diz que está considerando várias opções para sua fábrica suspensa na Rússia, após uma reportagem de que a montadora sul-coreana está discutindo a venda da fábrica para uma empresa do Cazaquistão. A Hyundai, terceiro maior conglomerado da Coreia do Sul, disse na sexta-feira que não havia decidido o futuro de sua fábrica em São Petersburgo após uma reportagem de que as negociações para vender a fábrica estavam em fase final. 3 feridos em tiroteio em Tel Aviv, diz polícia israelense. A polícia israelense disse que o agressor foi neutralizado depois de abrir fogo perto de um café na rua Dizengoff. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas em um tiroteio na cidade israelense de Tel Aviv e estão sendo tratadas por serviços de emergência, disse o Serviço de Ambulâncias de Israel, enquanto imagens de televisão mostraram um grande número de policiais e médicos no local. O tiroteio ocorreu próximo a um café na esquina da rua Dizengoff com a rua Ben Gurion, informou o Serviço de Ambulância Magem David Adom, MDA, segundo o The Times of Israel. Um ataque muito grave. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reagiu à notícia durante uma visita à Itália. Um ataque muito sério em Tel Aviv, um ataque terrorista enviando desejos de recuperação aos feridos, disse ele. Estamos a reforçar as forças policiais e de segurança e isso não vai enfraquecer a nossa determinação de plantar raízes na nossa pátria, acrescentou. Juiz estende prisão preventiva para ex-presidente do Peru Castilho. O ex-presidente agora cumprirá 36 meses enquanto aguarda julgamento por acusações que incluem rebelião e crime organizado. Um juiz no Peru prolongou a duração da prisão preventiva do ex-presidente Pedro Castilho de 18 para 36 meses, já que o chefe de Estado enfrenta acusações decorrentes de sua tentativa de dissolver o Congresso e governar por decreto em dezembro. O juiz Juan Carlos Sheckley proferiu a decisão na quinta-feira, após uma investigação adicional anunciada em fevereiro. Os promotores da época formalizaram planos para investigar o curto mandato de Castilho no cargo sob a acusação de tráfico de influência, crime organizado e atuação como cúmplice de conluio. 2 dos ministros de Castilho também foram implicados no anúncio de fevereiro e, na quinta-feira, também receberam 36 meses de prisão preventiva. Entre eles estão o ex-ministro dos Transportes, Juan Silva, e Jainer Alvarado, ex-responsável pela habitação. A decisão de quinta-feira pode colocar Castilho em prisão preventiva até março de 2026. Ex-primeiro-ministro da Malásia, Muhyiddin Yassin, acusado de corrupção. Ex-líder enfrenta julgamento por acusações de lavagem de dinheiro e abuso de poder sobre contratos Covid-19. O ex-primeiro-ministro da Malásia, Muhyiddin Yassin, foi acusado de abuso de poder e lavagem de dinheiro em conexão com a concessão de contratos governamentais durante a pandemia do Covid-19. Muhyiddin, que liderou o país de março de 2020 durante o pior da pandemia, se declarou inocente das 6 acusações em um tribunal de Kuala Lumpur na manhã de sexta-feira. As acusações foram apresentadas depois que Muhyiddin foi questionado por investigadores da Agência Anticorrupção da Malásia por várias horas na quinta-feira sobre um programa de apoio do governo que seu governo introduziu para ajudar empreiteiros durante o bloqueio do coronavírus. Ele enfrenta 4 acusações de abuso de poder envolvendo 232,5 milhões de ringgit, 51,40 milhões de dólares, e 2 acusações de lavagem de dinheiro envolvendo 195 milhões de ringgit. Vamos ver isso agora. Olá, aqui é Letícia. De volta com vocês, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Aqui você é sempre bem informado.
Apoie nosso trabalho seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Mihideen, cuja coalizão Perikatan Nasional, PN, dominada pela etnia malaia, perdeu uma eleição acirrada para o rival multiétnico de Anwar Ibrahim em novembro. Já havia chamado a investigação de motivação política. Ele é o segundo ex-líder a enfrentar acusações de corrupção depois de Najib Razak, que foi primeiro-ministro até maio de 2018, quando sua outrora dominante coalizão Barisan Nasional, sob a Organização Nacional dos Malaios Unidos, UNO, perdeu o poder pela primeira vez em meio à repulsa popular sobre a multibilionária escândalo do dólar. No Fundo Estadual MDB. EUA sancionam 39 entidades por suposto banco paralelo para o Irã. O Departamento do Tesouro dos EUA diz que 39 entidades concederam ao Irã acesso ao sistema financeiro internacional. Os Estados Unidos impuseram sanções a 39 entidades, incluindo muitas sediadas nos Emirados Árabes Unidos e Hong Kong, que Washington disse facilitar o acesso do Irã ao sistema financeiro global, descrevendo-as como uma rede de bancos paralelos que movimenta bilhões de dólares. O Departamento do Tesouro dos EUA disse em um comunicado na quinta-feira que aqueles incluídos nas sanções concederam às empresas anteriormente atingidas por sanções relacionadas ao Irã, como a Persian Gulf, Petrochemical Industry Comercial CO, PGPC, e a Trilliance Petrochemical CO Ltd, acesso ao sistema financeiro internacional. E os ajudou a esconder seu comércio com clientes estrangeiros. Grande Conselho Escolar Canadense reconhece discriminação baseada em casta. O Conselho Escolar de Toronto, o maior do Canadá, junta-se a um esforço crescente para proibir a discriminação baseada em casta na América do Norte. O Conselho Escolar da cidade de Toronto tornou-se o primeiro no Canadá a reconhecer a existência de discriminação baseada em castas, um sistema de estratificação social do sul da Ásia que remonta a milhares de anos. Em uma votação na quarta-feira, o Conselho Escolar do Distrito de Toronto votou 16-5 a favor do reconhecimento da discriminação baseada em casta e da criação de uma estrutura para enfrentá-la. A moção foi apresentada pelo administrador do Conselho Yalini Rajaklazingam. Esta moção não é sobre divisão. Trata-se de criar comunidades curativas e empoderadoras e fornecer a elas escolas mais seguras que os alunos merecem, disse Rajaklazingam, pedindo que o Conselho colabore com a Comissão de Direitos Humanos de Ontário.